Segundo dados do WWF, o Brasil é o país mais rico do mundo em recursos hídricos. Aqui temos 13,7% da água doce disponível do planeta, além da enorme biodiversidade como o Pantanal. O programa Biosfera pela Sustentabilidade do Planeta está no ar. A destruição da natureza é a extinção da raça humana. Paiva Neto. Há décadas, a Legião da Boa Vontade vem alertando: a destruição da natureza é a extinção da raça humana. O que observamos hoje é uma preocupação de todos os setores do conhecimento humano. Não é mais uma questão apenas acadêmica, mas todos nós, leigos no assunto ou não, estamos mais atentos a essas questões, porque já conseguimos perceber no nosso dia a dia as consequências do nosso péssimo planejamento ambiental. O programa Biosfera registrou tudo o que aconteceu no terceiro encontro internacional da governança da água, desafios interdisciplinares. Esse evento aconteceu no auditório Mário Covas, da Escola Politécnica da USP. Sabemos que a água de qualidade é um direito de todo ser humano, mas diante das dificuldades de abastecimento, a questão da poluição, desperdício e a escassez deste recurso, a água, tornou-se uma mercadoria preciosa, motivos de muitos conflitos econômicos. O professor Wagner Costa Ribeiro apresenta duas problemáticas: a oferta exagerada de água e a escassez. Veja, quando nós temos água em excesso, a dificuldade é o que fazer com essa água. Nas áreas urbanas, nós temos dificuldade com drenagem urbana, ou seja, a chuva vem com muita intensidade, ela se acumula com muita velocidade, muito rapidamente nas áreas mais baixas, e isso traz problemas de alagamento, de enchente. Outro problema sério também é o escorregamento de vertente, ou seja, a chuva cai com intensidade, satura o solo, ele fica pesado, escorrega e tudo que está em cima dele vem junto, infelizmente, às vezes trazendo muitas mortes, né? E no caso brasileiro, uma outra preocupação com o excesso de água é também as barragens. Nós temos muitas barragens que são importantes para a geração de energia elétrica e elas foram dimensionadas para um certo volume de água, uma certa quantidade de água. Agora, com os eventos extremos, têm ocorrido cheias bastante expressivas e isso gera alguma preocupação com a possibilidade de um eventual problema de vazamento dessas barragens. Então, são questões muito sérias. A água em abundância poderia ser uma solução, mas na verdade tornou-se um problema difícil de se resolver. Nós não temos, na verdade, capacidade de assimilar, de receber essa água e distribuí-la, né? Então, os sistemas foram planejados, quando temos planejamento, quando temos drenagem urbana no Brasil, para um determinado volume de chuva. Agora nós estamos assistindo que é um volume de chuva maior do que a média, são os chamados eventos extremos, que confirmam as possíveis mudanças que devem ocorrer se as mudanças climáticas realmente forem confirmadas. Então o quadro é realmente preocupante, porque nós vamos ter chuva com maior intensidade, caindo na mesma calha de antigamente, essa calha não vai ter capacidade de absorver essa água, então vai acumular e vai ter o problema da enchente, do alagamento. Não temos estrutura para administrar tanta água, o que revela um problema de administração pública. O problema da escassez ele é bastante sério, porque nós vamos ter principalmente a diminuição da produção agrícola, em especial para famílias de baixa renda, que tem agricultura chamada agricultura familiar, agricultura de subsistência. E isso leva muita gente a ter que abandonar a terra e buscar outro lugar para viver. E os principais locais acabam sendo, de destino, acabam sendo as cidades. Então, o problema de inchaço urbano, de migração para as grandes cidades, hoje não mais para São Paulo, Rio, como foi no passado, mas principalmente atualmente, no caso do Brasil, para as metrópoles regionais. É o caso de Recife, Fortaleza, enfim, cidades que começam, Salvador, começam a receber um fluxo bastante expressivo de imigrantes e aí trazendo problemas de habitação e de riqueza também, de acesso à riqueza nesses municípios. Nos últimos tempos, por conta das questões ambientais, foram surgindo diversos termos que todo mundo fala, mas poucos sabem o que é. Por exemplo, uma das consequências da escassez são os refugiados climáticos.
O professor destaca também a importância de políticas de prevenção. Eu acredito que nós devemos hoje ter uma política de prevenção a esses problemas, gerando novas atividades, novos empregos para resolver, para tentar encaminhar melhor o destino da água, tanto quando ela é abundante quanto ela é escassa. E para isso nós precisamos realmente redimensionar o sistema de drenagem e em algumas situações aprender a viver com menos água. Eu tenho a impressão que essa discussão ainda não foi apresentada para a sociedade brasileira e ela deve ser colocada com muita cautela, porque isso traz problemas de várias dimensões e eu acredito que ainda não é o momento de recebermos refugiados climáticos. Outro assunto discutido nesse encontro foi a questão das águas subterrâneas. Nós olhamos assim especificamente para o estado de São Paulo, 75% dos municípios são abastecidos por água subterrânea. Então a água subterrânea realmente é um grande e importante recurso para abastecimento público. Quando nós vamos para o abastecimento privado, eu acho que os números são até mais contundentes, embora sejam desconhecidos, inclusive por nós técnicos, né? Quando nós começamos a analisar a importância da água, a gente vê que quase todas as atividades humanas, né, que precisam de água, acabaram recorrendo para a água subterrânea, sobretudo na questão da indústria e na questão dos abastecimentos comerciais e abastecimentos de residências, né, de condomínios, né? Então, se você for ver nas áreas industriais, você pode perguntar para qualquer indústria se eles têm poço. Se eles não usam poço é porque o aquífero, ou seja, o reservatório de água subterrânea, ele não é bom para a quantidade que ele queria, mas eu quase tenho certeza que esse proprietário dessa indústria já tentou, porque é uma água confiável, é uma água de boa qualidade e normalmente é uma água de menor custo, né? E mesmo assim, ela é tida como invisível. É interessante, né? Um montão de números que eu apresento e ela sempre é tida como invisível. A primeira forma de ocorrência. Mesmo nas escolas, se você for olhar a educação das escolas, a professora de geografia, por exemplo, que deveria falar sobre recursos e tudo mais, ela mesma até desconhece a importância da água subterrânea. Mas mesmo no círculo técnico, né, se você começa a analisar as políticas de governo, as políticas no âmbito mais federal, no âmbito estadual mesmo no âmbito municipal, você vê que normalmente a questão da água subterrânea ela é esquecida. Um dos motivos ela é esquecida porque ela é subterrânea. A própria forma física de ocorrência, ela não é visível. Então tem uma frase que fala assim que longe dos olhos, longe do coração. É uma frase que existe em vários países latino-americanos, mas é verdade. A água subterrânea está longe dos nossos olhos e ele está longe do nosso coração. Embora a gente tenha tentado tornar a água subterrânea cada vez mais visível. A água subterrânea é sustentável, tem importância econômica, social, além de ser ecológica. E mesmo assim, não faz parte das políticas públicas. A água subterrânea é mais bem protegida que a água superficial, não há dúvida, é menos vulnerável, mas ela é passível de contaminação. E o que acontece é que a água, muitas vezes, ela pode estar limpa, cristalina, com bom gosto ou sem odor, né? E ela pode apresentar problemas de contaminação por solventes clorados, por exemplo, que são extremamente tóxicos e são muito perseverantes, eles se movimentam bem na água subterrânea, diferentemente dos rios. Então o que acontece é o seguinte, como a maior parte dos poços, ou seja, 80% dos poços são ilegais, muitos desses poços mostram, primeiro, desconhecimento da pessoa da necessidade da legalização. Mas o que vem com a legalização normalmente é o melhor conhecimento sobre como tratar o poço dele. O que quer dizer? Fazer análise periódica. Com essas análises ele vai conseguir descobrir que a água dele pode estar contaminada. E pode estar causando doenças sérias como câncer, por exemplo. Esses solventes que eu comentei, eles são cancerígenos. A toxicidade dele acontece muito por serem cancerígenos. Então, o que acontece? Se o usuário ele não tem o conhecimento disso, é um problema, porque ele não vai fazer essas análises químicas e não fazendo ele não vai ter atitude. Sabemos que o poder público tem a responsabilidade de levar informação, promover ações, mas nós, usuários, temos a obrigação se soubermos a qualidade do serviço que estamos utilizando. Esses questionamentos apresentados pelo professor Hirata são fundamentais para promover um debate sobre os recursos. O conflito pela água é uma realidade. O que nós temos, na verdade, são conflitos por água, que não precisa necessariamente chegar à guerra. Nós temos, muitas vezes, uma declaração mais ríspida de um chefe de Estado contra outro chefe de Estado. Tivemos recentemente uma situação que envolveu a Argentina e o Uruguai, porque o Uruguai quis instalar fábricas de papel
no rio, e a Argentina achava que isso ia contaminar o rio, que depois eles retiram água para abastecimento humano, enfim. São problemas recorrentes e que devem crescer porque a água está ficando cada vez mais escassa e com menos qualidade. O que acontece é que os conflitos estão começando a aparecer, só que o usuário não denuncia o conflito porque ele não tem entendimento disso, muitos dos quais ele também é ilegal, ele faz parte do problema muito mais que da solução. Então ele acaba não indo ao Estado porque ele mesmo é ilegal. Então ele tem um problema de maior custo de explotação de água, a água dele está começando a ficar mais cara por metro quadrado. Então uma das coisas interessantes é perguntar assim, para todo usuário de água subterrânea, né, de água de uma forma geral, mas particularmente de água subterrânea, eu acho que duas perguntas. Será que a água que eu estou usando para minha família, ou para os meus funcionários, ou para os meus clientes, ela é potável? Ela atende não só a necessidade de ser potável, ela atende o padrão que é necessário para o uso dessa água? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo deveria fazer. E a outra, quanto custa a minha água? Será que eu não estou gastando demais porque os níveis de água, os poços estão muito profundos, os níveis de água estão muito profundos, eu estou gastando muita energia elétrica? Porque a coisa é a energia elétrica. Você tem que ver quanto de energia elétrica você está gastando para retirar essa água, né? Então, acho que são duas perguntas para todo usuário. Uma, será que a minha água é apta para o uso que eu estou dando para ela? Sim ou não? Isso significa fazer uma análise química completa. Existem normas, né, para ser feito isso. Esse é um. E a outra é, quanto custa a minha água? Aí teria que chamar um engenheiro, um hidrogeólogo, um geólogo, aí ele até ajudaria a fazer essas contas, né? Mas não é muito difícil. Participe do programa Biosfera, biosfera@boavontade.com. Até daqui a pouco.